nós estamos numa aula de chutar-se espetacular. Como é que se chuta numa prova da IBDO? Tá ok? A ideia da aula é essa. É você não sabendo fazer uma determinada questão, diante de um problema que você não sabe resolver, você vai ter que escolher uma alternativa. É verdade ou não é? Serão 5 alternativas. É difícil acertar. Você precisa das minhas dicas, das minhas técnicas, dos meus macetes. E eu baixei mais de 25 provas dessa banca. Fiz um estudo sério da banca. E preparei especialmente para vocês as dicas da aula de hoje. Tá ok? Quando você tem conhecimento dessas minhas dicas, o percentual de acerto no chutaço espetacular aumenta. Ok? Então, se você tinha antes de chutar aleatoriamente apenas 20% de chance de acertar e 80% para errar, com as minhas técnicas, fica praticamente quase meia-meia. A cada 2 questões você acerta uma. Na pior das hipóteses, a cada 3 questões você acerta uma. É top, é show. São as dicas de Rogério Vieira. Então a gente vai recomeçar a partir de agora, né, e dando uma sequência boa da primeira à última questão. Ok? Vamos embora. Vamos voltar para a primeira questão. É o professor Rogério Vieira. Presta atenção. O primeiro quesito, né, o primeiro problema, diz assim, o primeiro problema. A casa de Maria Eduarda é representada por uma escala, uma planta 1:60. Então, foi dado a relação do valor 1:60, a escala fornecida na primeira questão. Então, primeira questão, a escala fornecida é 1:60. E foi dado o valor da planta, o desenho na planta da parede. Então, o áudio do professor está travando para vocês, porque para mim não estou ouvindo nada. 16 centímetros. Eu gostaria que Para mim melhorou. Ele colocasse mais uma vez um link da aula, tá certo? Que algumas professores estão colocando aqui, não. Obrigado. Então, bem, 16 centímetros é o valor do desenho, tá? No desenho. A pergunta é o seguinte: qual é o tamanho real da parede? Qual o tamanho real da parede? Então, é uma questão de proporcionalidade. É uma questão envolvendo também unidades de medidas. Você pode ter dificuldade de resolver. E digamos que você não saiba resolver. Eu tenho uma técnica. Presta atenção. Quando você tem uma questão com 2 dados, porque 1:60, eu vou usar aqui o 60. O 1 não serve para nada, para quem vai chutar. Para quem chuta, o 1 não serve. Então é 60. E o outro valor é 16, tá certo? 16. Então eu tenho 2 valores, 60 e 16, tá bom? Aí eu vou fazer o quê? Qual é a técnica? Multiplica, divide, soma e subtrai. Aí o que é que você vai fazer com essa técnica, né? Multiplicar, dividir, somar, subtrair os 2 valores fornecidos. Você vai fazer esses cálculos e procurar nas alternativas um valor parecido, tá certo? Então, vamos lá. 60 vezes 16 dá 960, tá certo? 60 dividido por 16 dá 3, alguma coisa, tá? 3, alguma coisa. Aqui dá 76 e aqui vai dar 44. Qual desses valores tem parecido das alternativas? Aí na letra C, de certo, você tem 9,6.
é o número que tem as alternativas e é o mais parecido com um dos resultados que eu encontrei, que foi 960. Então, eu marco letra C para a primeira questão. Então, o primeiro quesito, letra C. Vamos para a segunda. Antes de ir para a segunda questão, eu quero avisar que quem for resolver essa questão mesmo, na tora da letra C. Tá certo? Vamos para a segunda questão. Lembrando que a aula de hoje são essas dicas, essas técnicas. Ok? É uma aula diferenciada. Viu? Vamos lá. Segunda questão. A segunda questão é sobre progressões, né? PA, PG, certo? Sucessões lógicas. Cai muito em concurso questões nesse estilo. Tá bom? Vamos ler a questão? Uma das sucessões mais importantes da matemática é a progressão aritmética, conhecida carinhosamente por PA. Considera uma PA cujo segundo termo mais o quarto termo dão igual a 40. E o oitavo termo mais o 10º termo dá igual a 100. Então, o valor do 11º termo da progressão, quanto é que vale? Amigo, amiga, preste atenção. Segunda questão. A segunda questão tem a apresentação de dois dados, dois valores fornecidos, tá? Então, segunda questão, você tem os valores 40 e 100. Ok? Quando você tem dois valores numa prova de concurso e não sabe resolver, o que é que você vai fazer com esses dois valores? Você multiplica, você divide o maior pelo menor, né? Você faz a conta de somar e a conta de subtrair. E veja se tem nas alternativas algum número parecido com um desses resultados que você que vai encontrar. Tá? 40 vezes 100 dá 4.000. 100 dividido por 40 dá 2,5. 100 mais 40 dá 140. 100 menos 40 dá 60. Qual das alternativas você marcaria? Olha das alternativas, olha, eu não pedi para você imprimir o material. Dê uma olhada nas alternativas da segunda questão. Eu estou olhando agora e eu estou vendo que tem o 60. Se tem o 60, você marca. 60 está na letra B de bola. Então, letra B de bola, 60, exatamente 60. Você tem a fé que a resposta é essa. Tem a fé, vai dar certo. E quem resolver, a resposta é 60. Quem souber fazer essa questão, faça os cálculos, vai dar 60. Que chute! É um chutaço espetacular com o Rogério Vieira. Então, segundo quesito, letra B. Aí, veja bem. Você está entendendo a ideia da aula? É a aula que vai ficar marcada na sua história. Eu só espero que você nem precise usar essas dicas. Mas, se precisar, use e confie que vai dar certo. Vamos para a terceira questão. Terceira questão. Na família Adams, a soma das idades do pai, do filho mais velho e a do neto é de 105 anos. Sabendo que a idade do pai está para 8, assim como a do filho está para 5, e a do neto está para 2, a idade em anos de cada um, respectivamente, quanto é? Olha, uma questão de proporcionalidade que cai muito em concursos, ok? Aí, essa questão, qual é a grande dica do chutaço espetacular? Preste atenção.
Quais foram as informações da banca, né? Vamos lá. Questão número 3. A questão diz assim, né? Que o pai, o filho mais velho, né? E o neto, somando tudo, vai ter que dar 105 anos. A idade do pai tem tudo a ver com 8. Foi fornecido isso na questão. A idade do filho mais velho tem tudo a ver com 5. E a idade do neto tem tudo a ver com 2. Com 2. Pronto. E a pergunta é, qual é a idade, respectivamente, do pai, do filho e do neto? E digamos que você não sabe fazer. Aí você vai olhar para as alternativas. E você vai procurar qual é, nas alternativas, o melhor número para você chutar de acordo com os dados. Então, observe que a idade do pai tem tudo a ver com 8. A idade do filho tem tudo a ver com 5. E a idade do neto tem tudo a ver com 2. Ok? Então, presta bem atenção. A letra A, para o pai, 8. Certo? Para a letra B, para a letra C, para a letra D, para a letra E. Quais são os valores fornecidos pela banca nas alternativas? Você tem 66, 62, 56, e isso para o pai, tá? 56 de novo e 58. Amigo, amiga, presta atenção. Houve uma repetição do 56. E 56 tem tudo a ver com 8, porque 8 vezes 7 é 56. Quer dizer, de 8 em 8 chega em 56. De 8 em 8 não chega em 66, não chega. Não chega em 62 e não chega em 58, chega em 56. Então deve ser ou C ou D. Pelo pai aqui, você já fica em dúvida de C e D. Agora vamos para o filho. Quais são os valores da letra C e da letra D? Porque as outras já estão fora, né? As outras já estão fora. Você está com 50% para acertar, tá ok? Porque de 8 em 8 chega em 56, certo? Está repetido. E repetição tem preferência no chute, tá? Presta atenção. Agora vamos ver nas alternativas sobre a ideia da idade do filho mais velho, tá? Aí você tem 20 para a letra C, né? A letra C você tem 37 para o filho, né? E para a letra B você tem 35. Amiga, amigo, de 5 em 5 chega em 37 ou chega em 35? De 5 em 5. O número é muito de 5, eu terminei 5 em 0. Então, resposta, a letra D, com certeza. Então, a resposta da terceira questão, letra D de Deus, mostrando aqui as minhas técnicas de procurar nas alternativas, no chute pensado, a melhor resposta para o número dado. De 5 em 5 chegaria facilmente em 35, não chega em 37. Só chega em 35. E a idade do neto nem precisa, né? Nem precisa. Mas a idade do neto teria que ser par, né? De acordo com a letra D, a idade do neto é 14 anos. Né? 14 anos aqui, 14. Ora, presta atenção. De 2 em 2 chega em 14, né? Chega. Então, a resposta vai ser a letra D. Agora, observe que você pode somar as 3 idades e tem que dar 105, né? Veja, 56 com 14 dá 70. 70. Com 35, 105. Bateu. Amigo, amiga, entrou. E você gostou.
Gostou ou não gostou? Então, terceiro quesito, de Deus. Vamos agora para a quarta questão. Vamos lá. É o professor Rogério Vieira. Agora, nós vamos fazer algumas questões no chute de regra de 3. Aí, veja bem. Regra de 3 vai cair a simples. 2 grandezas. Então, você vai ter uma das questões do seu concurso, regra de 3. Né? Porque se tem uma coisa que a banca gosta, é dessas questões de proporcionalidade. Tá bom? Vamos resolver no chute, né? Vamos marcar o gabarito, né? Gabaritar a prova com questões agora de regra de 3. Vamos lá para as dicas? Vamos lá. Digamos que você não saiba fazer uma determinada regra de 3 e vai ter que chutar. O que é que eu posso colocar para você a partir de agora? Vamos lá? Quarto quesito. Vamos ler. Quarto problema. Diz assim. Em um setor de triagem, de separação, né, de correspondência, né, da companhia de correios, 12 carteiros levam 21 minutos na separação dessa quantidade. Todos os carteiros trabalham com a mesma eficiência. Nesse caso, se a esses carteiros forem agrupados outros 2, vai chegar mais 12 carteiros para ajudar na triagem. Quanto tempo vai demorar para separar a mesma quantidade de correspondência? Pronto. Então, está aí a questão número 4. Né? Questão 4. Você tem aí pessoas, né, que são os carteiros, trabalhando na separação, né, das cartas, né, das correspondências, e o tempo. São as 2 grandezas, né? Pessoas e tempo. No início, você tem 12 carteiros e o tempo é 21 minutos. Né? 12 carteiros e o tempo é 21 minutos. Aí vai chegar mais 12 carteiros. Aí vai ficar 14 carteiros, né? Porque eu vou chegar mais 2. Né? Quanto tempo vai demorar? X. Pronto. Aí, digamos que você não sabe ou não tem tempo para fazer a questão. Aí observe que nas alternativas, olha para as alternativas. Nas alternativas, você tem os números 19, 14, 18, 12 e 15. Preste atenção. Observe que quando você tem mais pessoas, vai precisar de menos tempo, né? Então, quer dizer que se a quantidade de pessoas aumentou, vai levar menos tempo. Então, a resposta vai ser menor que 21. Aí você tem todos os valores aqui menores que 21. A banca, né, dificultou, né? Todos os valores é abaixo de 21. Mas espera um pouquinho, presta atenção. Antes você tinha 12 pessoas, né, que levavam 21 minutos. Você está pensando, sabe? Para ver qual a melhor resposta do chute, tá? Você tinha 12 pessoas com 21 minutos. Aí chegaram mais duas pessoas. O tempo vai diminuir. Mas não vai diminuir muito, não, porque só foram 2 pessoas que chegaram. Né? Você tinha 12 e chegaram mais 2. O tempo vai diminuir, porque chegaram mais pessoas. Mas não vai diminuir muito, não. Olhando para as alternativas, quais são os números mais próximos de 21? Menor, né? Mas mais próximo. Você tem o 19 e o 18. É um desses 2. Ou é a letra A, ou é a letra C. Ok? Aí veja bem. Esse número X aqui,
ou ele vai ser 19, ou ele vai ser 18, que são os dois números mais próximos de 21 e menor de 21. No chute pensado, você tem 50% para acertar, certo? Ou é A, ou é C, ok? Aí veja bem, preste atenção. O número 21, quando você decompõe, para ver a característica do 21, né, para descobrir quem é esse X, tá? O 21, quando você for decompor, você vai procurar o número que tem tudo a ver com 3, né? Com 3. Porque 21 é dividido por 3, né? Dá 7. Por 7 dá 1, né? Então, quer dizer que o número 21, ele tem tudo a ver com 3 e com 7, né? Aí, veja, qual dos dois números aqui tem tudo a ver com 7? Nenhum deles, né? Com 7, nenhum deles, tá? E com 3? 23 em 3 chega em 19 ou chega em 18? 18, né? Pronto. Então, você define aqui a letra C como resposta. Mas tem muita gente que ficaria na dúvida mesmo, entre 19 ou 18, tá certo? 50% para acertar no chute pensado. Eu defino 18 e a resposta é ela, né? A questão 4. A gente vai resolver lá agora. A questão 4, eu faço questão de resolver. A resposta é a letra C. No chute pensar, seria o A ou C. Aí, quando você ficar em dúvida entre dois valores, você procure ver qual é o número que você vai colocar como referência para achar X. O número tem que ser 21, que está abaixo do X, está acima do X, no caso, né? Aí o X, a referência é combinar com 21. O 21 tem tudo a ver com 3 e com 7. Com 7, nenhum desses dois tem a ver, mas o 3 sim, o 18, né? De 3 em 3 chega em 18, não chega em 19. Então eu ficaria com a letra C. E a resposta é ela. Agora, eu vou resolver essa questão. E para resolver, você faz assim. Ó. Como aqui aumentou e aqui diminuiu, é inverso. Aí toda vez que você tiver uma regra de 3 inversa, você repete onde está o X e inverte aqui. Porque se um aumenta ou diminui, é inversa. Aí você inverte a segunda, essa grandeza aqui, tá? 14 em cima, 12 embaixo. Pronto. Aí você vai fazer o zigue-zague. Agora, eu gosto, sabe? Antes de fazer o zigue-zague, de simplificar. Então, 14 com 12, dá para dividir tudo por 2, né? Aí fica 7 e 6. Aí eu posso simplificar 21 com 7. Posso. Eu posso simplificar em cima com embaixo e posso simplificar em cima com em cima na igualdade. Quem não sabia, fique sabendo. Então, você pode simplificar 21 com 7. Eu posso pegar 21 e o 7 e simplificar, dividindo tudo por 7. Aí aqui fica 1 e aqui fica 3. Pronto. E agora vamos fazer o zigue-zague. I vezes 1, X. 3 vezes 6, 18. Tá aí, gente, a questão resolvida. Eu resolvi a questão e ainda mostrei como é que se chuta essa questão. Então, na regra de 3, você pode pensar e normalmente você fica entre 2, 3 alternativas ou até só uma. Né? Então, das 5, você anula pelo menos 2 ou 3. Aí você fica em dúvida entre 2, 3 ou uma só. Viu? Vamos fazer outra questão? Bora, vamos fazer outra questão. Questão 5 agora. A questão 5 também é regra de 3, porque eu tenho certeza que vai cair na prova de vocês, tá? A regra de 3 simples, tá? Que só são 2 grandezas. Vocês estão treinando esse tipo de questão, vai cair na prova de vocês. Então, vamos agora para a quinta questão. Aqui. Diz assim. Marcela vai passar o carnaval em Sergipe com velocidade de 450 km por hora. O avião faz uma viagem de Recife a Aracaju em 50 minutos.
Devido a uma pane, eita nossa, uma pane, esse avião fez uma viagem a 300 km por hora. Quanto tempo durou a viagem? Presta atenção. Então, você tem velocidade e tempo. A primeira velocidade, 450 km por hora. O primeiro tempo, 50 minutos. Aí a pergunta, e se for 300 km por hora? Quanto tempo? X. Pronto, minha gente. Está aí mais uma regra de 3. Digamos que você não sabe fazer. Você vai chutar, não vai? Chute de forma pensada. Então, preste atenção à maneira que você deve aprender a chutar a questão de regra de 3. Tá certo? A velocidade diminuiu, né? A velocidade diminuiu. O tempo vai aumentar, né? Toda vez que a velocidade diminui, o tempo vai aumentar. Vamos olhar as alternativas? Vamos procurar nas alternativas um número maior que 50. Porque se a velocidade diminuiu, o tempo vai aumentar. Né? Você não sabe fazer a questão, mas você pode pensar em qual é a melhor escolha para você. Olha para as alternativas agora, eu estou olhando. Nas alternativas, você vai procurar um número, né, que seja acima de 50. Acima de 50, você tem 3 números. Tem o 60, tem o 68 e tem o 75. Pronto. A letra A está fora, a letra B está fora. Porque são números, né, menores que 50. Não está certo. Nunca você vai acertar chutando A ou B. Então, quer dizer que quando a velocidade diminui, o tempo vai aumentar. Com certeza, a resposta vai ser acima de 50. Agora, por favor, amiga, qual desses números aqui tem tudo a ver com 50? Na minha opinião, o 60 e o 75. Porque o 60 termina em 0 e o 75, né, é também, né, tudo a ver com 50, né? Porque 50 em 50, cheguei em 100, metade entre 50 e 100 é 75, quer dizer que o número de 5 em 5 tem tudo a ver com 0 e o número aqui também. Então, ou é C ou é E. Ou é a letra C ou é a letra E. Ok? Aí você pense agora qual dos dois valores você vai marcar. Pense um pouquinho. Aí eu pensando, amigo, amiga, preste atenção. Olha, a velocidade diminuiu bastante, né? Eu acredito que a resposta, certo, vai ser bem acima de 50, porque a velocidade diminuiu muito, né? Aí eu ficaria com a letra E, 75. E se você fosse decompor 50, como eu fiz na outra questão, né? Decompor, o 50 tem tudo a ver com 5, né? Aí fica 25, fica 10 no caso, com 10. Tem tudo a ver com 2, aí fica 5, por 5 dá 1. Então você concorda que 50 tem tudo a ver com 5, com 2, 5 e 2? Aí de 5 em 5, chega nos 2. De 2 em 2, chega nesse 2. Ou é C ou é E. Eu fico com a letra E por ser um número maior, né? Já que a velocidade diminuiu bastante, letra E é a resposta. Então, fazendo a questão, percebe-se que a resposta realmente é a letra E. É de esperança que você acertaria, que você marcaria a letra E. Agora, eu tenho um raciocínio para essa questão que eu defino que a resposta é a letra E com facilidade. Preste atenção, por favor. Preste atenção. Você concorda que 300
para chegar em 450, vai precisar de mais 150. E que 300 com 150 chega nos 450, não é isso? Aí veja bem. Então você tem o número mais a metade dele. Vamos pensar isso no tempo. O tempo é 50, né? 50. Mais a metade dele, 25. Olha, o que eu fiz aqui com a velocidade, eu fiz com o tempo aqui, ó. O tempo. 50 mais a metade. Olha aí. 300 mais a metade, quer dizer 50, chega na velocidade. 50 mais a metade, 25. 50 com 25 dá 75 minutos. Letra E, o raciocínio. É top, é show, é matemática com Rogério Guerra. E aí? E aí? Está sentindo? E você gostando. Isso é muito bom. É a matemática top show. Vamos para a próxima questão. A sexta. Vamos para a sexta. A sexta questão é a última regra de 3 de hoje. Eu estou insistindo em regra de 3 porque eu sei que é uma das questões que vai cair. Eu tenho certeza que uma das questões que vai cair na prova de professores de Olinda é regra de 3. Ok? Vamos ouvir o que é que ela quer. Estamos aqui, viu, gente? Uma dúvida de uma aluna. Aí o nosso assessor aqui, o Brandão, ele está querendo ver assim com a dúvida para que a gente possa, né, trabalhar em cima da dúvida da aluna. Bom? Deixa só responder. Fica. Deixa só responder. Bem, Brandão, ele vai definir aí direitinho qual é a dúvida. Vamos continuar com a nossa aula, né? Vamos fazer a sexta questão. A sexta questão. Uma classe de 30 alunos foi acampar e levou alimentos para 10 dias. Chegando ao local, encontraram mais 20 alunos. Eita! Chegando ao local, encontraram mais 20 alunos. O número de dias que durarão os alimentos com a nova turma. Poxa, presta atenção. Então, você tem pessoas e os alimentos para essas pessoas, tá? Aí você tem, nos valores, 30 no início, né? E tem alimentos para 10 dias. Quando chegaram no local, encontraram mais 20 pessoas. Então, peraí, já não tem mais 30, né? Porque quando eles chegaram no local, tinha 20 pessoas já lá, mais 20 alunos. Então, são 50 alunos agora. Quanto tempo vai durar os alimentos? Cheiros. Então, os alimentos, né, em termos de tempo, de duração, era 10 dias. Com a chegada lá no acampamento, não tinha mais 30, tinha 50. Esses alimentos vão durar quanto tempo? Olhando para as alternativas, qual é a alternativa que você escolheria para chutar? Entre 2, entre 3? Preste atenção. Observe que se tem mais pessoas, o tempo dos alimentos, de duração dos alimentos vai diminuir, né? Porque se tem mais pessoas para comer, para se alimentar, menos tempo. Então, a resposta vai ter que ser abaixo de 10 e bem abaixo de 10. Porque observa a quantidade de pessoas que chegaram, tá? Então, você vai procurar nas alternativas um número bem abaixo de 10, tá? Olhando para as alternativas, você tem 8, 6, 4, que são abaixo de 10, né?
20 e o próprio 10. Olha, a letra B e a letra E estão fora. Fácil, né? Eliminar essas duas alternativas. Está vendo que você, pensando um pouquinho, não dá para eliminar algumas alternativas de chutar? Presta atenção. Então, a letra B e a letra E estão fora, né? Porque a letra D está dizendo que são 20 dias, não pode ser. Não pode durar mais dias para os alimentos. E nem deve manter o tempo, né? Não pode. Então, quer dizer que a resposta é um desses três aqui. Sendo que chegou muita gente, né? Quer dizer, são 50 pessoas em vez de 30. Então, vai diminuir e vai ser uma diminuição boa. Ou é a letra B, ou é a letra C. Ou é B ou é a letra C. Tá? Ou seja, observe que o X vai ser ou 6 ou 4. Com certeza. A letra A está fora também, porque é muito próximo. Tá? E chegou muita gente. Se chegou muita gente, esses dias vão diminuir bastante. Ou vai para 6 ou vai para 4. 50% para acertar. Não é interessante? É, 50% para acertar. Mas vamos definir, né? Aí fica difícil definir pelo seguinte. Se você pegar o 10 e decompor, o 10 tem tudo a ver com 2 e com 5. Né? Então, quer dizer, o 10 lembra o 2 e o 5. De 2 em 2 chega em 6. De 2 em 2 chega em 4. De 5 em 5 não chega em nenhum dos dois. Então, fica empatado. Ou é B ou é C. É um desses dois. Aí você respira fundo e marca. Ou B ou C. Agora, então quer dizer, no chutaço da questão 6, você ficaria entre B e C. Agora, a gente pode resolver rapidamente. E como é que a gente resolve? Se as grandezas são inversas, né? Um aumenta, outro diminui, você repete onde está o X. Agora estou resolvendo a questão para definir. Você definir, né, na respiração. Ou B de bondade ou C de Cristo. Né? Você vai ver aí de B e C. Tá? Aí veja, repete onde está o X e inverte isso aqui. Fica 50 para cima, 30 para baixo. Posso cortar 0 com 0, concorda? E o zigue vai ficar 5 vezes x, 5x. 10 vezes 3, 30. Olha. X 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 é 6, né? Porque o 5 vai passar dividindo. Então, a resposta 6. Olha, tá vendo? A gente ia ficar na dúvida em B e C e a resposta é B, tá vendo? O chute, mais uma vez, certo. Ok? No caminho correto. Vamos agora para a 7ª questão. Antes de ir para a 7ª, eu queria saber se foi definida alguma coisa sobre a dúvida da aluna. Tudo certo, professor. Tranquilo, tudo certo, então. Vamos lá. Questão 7. Amigo, amiga, presta atenção. Porcentagem. É outra questão que vai cair. Então, olha, eu estou mostrando o chutaço e estou mostrando a prova essa prova. Que vai cair porcentagem, vai. Presta atenção. E tem muitos alunos que não sabem porcentagem, então vai ter que chutar. Aí vamos mostrar aqui alguns segredos da banca, né, sobre porcentagem. Tá certo? Olha, vocês, durante a semana de formação do grupo, eu coloquei videoaulas que eu tenho gravadas sobre porcentagem. Aumento, desconto. E é importantíssimo essa ideia. Então, eu faço convite. Quem não assistiu, assista às videoaulas que eu peguei no YouTube e coloquei no grupo. Tá? Porque é certeza de questão de porcentagem na prova de professores de Olinda. Ok? Aí vamos resolver no chute a questão 7. A questão 7 diz assim. Na lanchonete, um sanduíche custava R$ 2,80. Custava R$ 2,80. Teve seu preço aumentado
aumentou 25%. Qual o novo preço? Qual o novo preço do sanduíche? Tá aí. Tem aluno que não sabe resolver essa questão. Não sabe. Aí, eu tenho uma dica para vocês. Para você resolver essa questão, você tem que calcular o aumento que teve, que deve estar nas alternativas. E para você resolver a questão, você vai ter que achar o novo preço, que é a pergunta. Espera aí, olhe para as alternativas. Olhe para as alternativas, vá por mim, olhe para as alternativas. Está olhando, tá? Está olhando para as alternativas? Observe as alternativas. R$3,50. R$3,05. R$2,95. 70 centavos e 60 centavos. Opa! Olha o segredo aqui da banca. Presta atenção. Presta atenção, gente. R$3,50, R$3,05, R$2,95. Esses três valores aqui estão muito próximos do preço anterior. Concorda, minha gente? Eles são valores que estão acima do valor antigo, né? De 2,80. A resposta é uma dessas três. Ou é A, ou é B, ou é C. Esses valores estão fora. Mas, espera aí, deixa eu te contar um segredo da banca. O que é que esses valores têm a ver com a questão? É o aumento. É o aumento. Então, espera aí. A banca bota tudo nas alternativas. Ela pediu um novo preço, mas colocou também o aumento que vai ter na resolução da questão. Espera aí. Pense comigo. 2,80 mais 70 centavos. Quanto é que dá 2,80 mais 70? Quer dizer que 2,80 era o preço antigo, 70 centavos tem nas alternativas, é o aumento que teve, vai para 3,50. Que tem na letra A, de aprovação. Diga amém. Olha, presta atenção. Olha, é show, é show, é show. Amigo, amiga, isso aqui foi o aumento que teve. Se você pega esse aumento aqui de 70 centavos em cima do preço que era, dá 3,50 e tem nas alternativas. Letra A. Então, questão 6. Na questão 7 é a letra A. E a 6, que a gente não colocou aqui no gabarito, foi bem bom. Né? Aí preste atenção. Na questão 7, letra A, a resposta. Outra coisa. E esses 60 centavos aqui, professor? Esses 60 centavos seria um outro possível aumento. Né? Aí você pegando 2,80 mais 60 centavos, dá 13,40. Que não tem. Então, essa letra não tem nada a ver. Então, aqui foi o aumento que teve e aqui é a resposta da questão. Espetacular. É Rogério desvendando os segredos da banca. Então, a banca gosta de fazer isso, botar tudo nas alternativas. Você, ó, se aproveita. Vamos para outra questão? Muito interessante, né? Muito interessante. Assista essa aula está sendo gravada. Assista ela com mais calma amanhã. Né? E depois, e entra. Entra que você adora. Presta atenção. Vamos para a oitava. Oitava questão. É o professor Rogério Vieira, né, mostrando todas as dicas técnicas para acabar com essa banca. Né? Essa banca miserável. Essa banca BDO. Essa banca do inferno. Essa banca do inferno. E está acabando com ela. Ok? Ela é uma criancinha nas nossas mãos. Presta atenção. Vamos para a questão 8. Questão 8. A questão
questão 8 diz assim: os primos Alfa, Beta e Celta comeram juntos 48 pães de queijo que haviam em um pacote. Mas Alfa entendeu que a divisão dos pães de queijo foi desigual, tendo em vista que Beta comeu 4 pães a mais que ele. Uma ressalva aí, inflita. O A reclamou, o Alfa, que Beta comeu 4 pães a mais que ele. Ok? Perfeito? Vamos continuar. E C, o céu, comeu mais pães que Beta. Então, peraí. Você tem alfa, beta e C. Né? Alfa, beta e celta. Alfa, beta e celta. 3 pessoas, tá? Quem está falando é o A. O A está reclamando. Está dizendo que B comeu 4 pães a mais do que ele. 4 pães a mais. Vamos continuar. Porém, sabe que a quantidade de pães de queijo que os 3 primos comeram formava uma PA. Peraí. Está dizendo que esses 3 valores aqui, que são a quantidade de pães que eles comeram, formam uma PA. PA quer dizer que se B é 4 a mais que A, o C vai ser 4 a mais que B. Porque quando você tem uma PA, o aumento é sempre o mesmo. A distância dos elementos é sempre a mesma. Então, quer dizer, se é uma PA, se B comeu 4 pães a mais que A, o C também vai comer mais 4 pães em relação a B. Certo? Vamos ver a pergunta? Bora. O total de pães, né? São 48 pães, né? Dos 3, né? Os 3, 48. A pergunta é A. Quantos pães comeu A? Eu não estou querendo passar para vocês todos os segredos da banca. Na questão anterior, a questão falava de um aumento, dava o preço antigo e queria o preço novo. Nas alternativas tinha o aumento, não foi isso? E através do aumento a gente resolveu, não foi isso? Nessa questão ele está falando de 3 pessoas, né? De A, de B e de C. Que uma come 4 pães a mais que a outra, não é assim? Olhe para as alternativas. Todo mundo está olhando para as alternativas? Nas alternativas você tem, ó, letra A, 12. Vamos olhar para as alternativas, gente. Vamos olhar. Letra B, 16. Letra C, 14. Letra D, você tem 8. E letra E, você tem 20. Ok? Aí eu queria que vocês observassem 3 números nas alternativas. Os 3 números. Esses 3 números vai simbolizar essas 3 pessoas, tá? Onde o aumento é de 4 em 4. Então, você vai procurar 3 números que vai aumentar de 4 em 4, tá certo? E que a soma tem que dar 48. Ok? Aí presta bem atenção. Se você pegar 12, 16 é 4 a mais que 12, né? E o 20, então você tem aqui, ó, tudo nas alternativas, tá? 12, 16 e 20. Aí observa, 16 é 4 a mais que 12, 20 não é 4 a mais que 16, e somando dá 48. Se você somar, vai bater 48, né? Total. Então a resposta é essa. Ou seja, a banca botou todos os valores que representam os 3 personagens da questão. Aí você olha agora para a pergunta. Ele quer A, quer B ou quer C? Ele quer A, né? A é o menor, 12. Então
uma resposta, letra A de aprovação. Então, a banca gosta de botar nas alternativas tudo que se refere aos personagens da questão. Eu estou mostrando o segredo da banca. Essa questão, se você digitar, é IBDO, como todas as questões da aula de hoje. E eu estou mostrando que ela gosta de colocar nas alternativas todo o histórico da questão. E você, de uma forma inteligente, você pode chegar à resposta. Então, observe que 12, 16 e 20 está aumentando de 4 em 4. E a soma é 48. Aí eu matei a questão. Se ele quer o menor, então teria que ser 12. Perfeito, né? Então, questão 8. Letra A. Vamos para a questão 9 agora. Questão 9. Nós estamos a 15 minutos das 21 horas. São 20 horas e 45 minutos. 21h30, a gente vai encerrar essa aula, onde eu tenho certeza que até lá você vai gostar, amar essa aula e que tudo dê certo no concurso. Diga amém. Eu quero ouvir o seu amém. Eu estou querendo ouvir. Agora. Amém. 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 Vocês. Amém. Confiança de vocês. Vai dar tudo certo. Vocês estão estudando, se preparando e vocês vão. Amém. Ok? Vamos lá. Vamos agora para a próxima questão. O nosso assessor, ele vai ler direitinho a questão, porque eles estão ao vivo, né? Ao vivo. Aí tem um panezinho no computador, mas o meu assessor ele vai ler a questão e eu vou colocar no quadro para a gente não perder tempo, tá certo? É a questão de número 9. 9. Né? Pois não, Brandão? Pode ler para mim a questão 9. Henrique é pai de Bruno. Henrique é pai de Bruno. Olha os personagens. Vamos lá. Henrique tem 70 anos e o filho 40 anos. Há quantos anos atrás a idade de Henrique era o quadruplo da idade de Bruno? Então, veja bem. Na questão 9, você tem dois personagens. Brandão vai repetir o nome dos dois personagens, tá certo? Vamos lá. Henrique, que é o pai, e Bruno, filho. e Bruno, que é o filho. Tá? Henrique e o Bruno. Aí a questão diz que esse aqui é o pai, e esse aqui é o filho. E também está dando as idades atuais dos dois. A idade atual dos dois. Diga aí a idade de Henrique. 70 anos. A idade de Henrique, 70 anos. E a do Bruno, filho? 40. 40. Olha aí. O papai, coroa, né, 70 anos. O filho, né, 40 anos, né, uma boa idade. Aí a pergunta é o seguinte. Há quantos anos atrás, a idade de Henrique é o 4, né? É, O 4 por 4 vezes da a idade. idade de Bruno. Pronto. Há quantos anos atrás a idade do pai é 4 vezes a idade de Bruno? Porque atualmente não dá nem o dobro. Não dá nem o dobro. Vamos olhar para as alternativas? Vamos olhar para as alternativas. As alternativas diz assim, 5 anos atrás. Diga outra. Quais são as alternativas? Letra Agora, A, 20. A 20. 20 anos atrás. B, 30. 30. C, 10. 10. D, 40. 40. E E, 50. E S50. Pronto, minha gente. Qual dessas respostas, tá certo? Você marcaria no chutaço espetacular. Ok? Aí veja bem. Você está entre 5 alternativas, tá certo? 5 alternativas. Eu gostaria muito
de explicar para vocês a minha técnica aí, tá certo? Então, vamos lá. Presta atenção. Olha, eu vou ensinar no final da aula que quando as alternativas estão assim, ó, não estão crescente nem decrescente, está misturado. Como é que é, professor? Veja. As alternativas não estão na ordem crescente nem decrescente. Estão embaralhadas. Quem não está entendendo, preste atenção. 20, 30 é crescente, não é isso? 10 caiu. Aumentou, aumentou. Então, observe que não está só aumentando, porque houve uma queda aqui, ó. Não está só decaindo. Então, está misturado. Concorda? Então, veja bem. Quando você tiver uma questão da banca BDO, onde as alternativas elas não estão nem na ordem crescente, nem decrescente, estão misturadas, existe uma técnica de chute. É assim, ó. Presta atenção. Quando elas estão misturadas, tá? Qual é a maior? Qual é o maior número aqui? 50, você tira. Qual é o menor? 10, você tira. Então, você elimina a maior e a menor. Agora, faça de novo. Das 3 que sobraram, quem é a maior? 40, você tira. Quem é a menor? 20, você tira. Ficou 30, você marca essa porra. Como é que é? Você tem que nada. Ah, eu tenho direito, então. Então, porque a ideia é eliminar maior, menor e ficar com um meio gostoso. É. Agora, eu posso também ensinar você a botar na ordem crescente. Viu? Não está na ordem crescente, mas não está na ordem crescente. Vai, 10. Botando na ordem crescente, viu? 10, 20, 30, 40 e 50. Agora está na ordem crescente, né? Tá, porque eu botei. Tá, porque eu botei. Na ordem crescente, eu botei. Não está na ordem crescente, eu botei. Quem é o meio gostoso? Você botou na ordem crescente. Até que é o meio. 30, você dá um beijinho. 30, essa porra. Marca 30. 30, 30. Então, questão 9, 30, letra P. Por que, professor? Porque é o meio gostoso. E por que é o meio gostoso? Toda vez que as alternativas não tiverem nem na ordem crescente, nem na ordem decrescente, está misturada, você bota na ordem e fica no meio gostoso. É o chutaço espetacular do desespero. No desespero você faça isso. Só que você pode testar. Me engana, você pode testar. Vem cá. Testando. Eu vou testar para ver se 30 dá certo. Bora. Vou testar para ver se 30 dá certo. Presta atenção. Há quantos anos atrás, né? 30 anos atrás, eu acho que é a resposta, não é isso? Quanto é que dá 70 tirando 30? Diga para mim, 70 é da do pai hoje. Tirando 30, 40. Certo? E o filho? Era 40, né? 40. Tire 30, que eu estou achando que a resposta é 30. 30 anos atrás, tá? Dá 10. Olha! 40 em relação a 10. 40 em relação a 10, não é 4 vezes? É ou não é? 40 em relação a 10, não é o quadrúplo, não? É. Então, resposta 30. É top fechou, é matemática com Rogério Vieira. Aí o aluno está perguntando aí. Gostei. Mas aí, professor, peraí. E se tiver já na ordem crescente? Se já tiver assim, professor? Ô, amigo, se já tiver assim, marca essa porra, 30 mesmo. Pronto, se já está na ordem crescente, marca 30. Agora, e se tiver na ordem decrescente, professor? Porra, vocês estão demais, não? Se tivesse na ordem decrescente, se a banca botasse 50, 40, 30, 20, 10, eu testaria ou chutaria a letra A. Então é o seguinte, quando está na ordem decrescente, do maior para o menor, você marca a primeira logo. Agora, se tiver na ordem crescente, você marca o meio gostoso, e se tiver misturado, você bota na ordem crescente e escolhe o meio. E testa se for possível. Muito bom, né, gente? Muito bom. É Rogério Vieira desvendando os segredos da banca. É top, é show. É matemática com Rogério Vieira. Vamos agora para mais uma questão. Vamos lá. É a questão de número
10. Questão 10, questão do Pelé. Mais uma vez, o nosso querido representante do ICD Concurso. Mais uma vez, gente, agradecer ao ICD Concurso, né? A plataforma tão importante, né? Aqui, gente, o ICD Concurso, você tem a sua melhor preparação. Excelentes professores, ficamos aqui em Abreu Lima, tá? Essa redondeza, né? Paulista, Olinda, né? Igaraçu, né? Todas essas regiões perto só tem uma opção de curso. É no ICD Concurso. É a sua melhor opção. Tem alunos que vêm de Recife para aqui. É top, né, gente? É top. Tem alunos que vêm de Recife estudar aqui no ICD Concurso. Porque a equipe é top show. Vamos lá. Nós vamos ter turmas para professores de Jaboatão. Durante a semana e final de semana. Procure no Google, né? Procure nas redes sociais, tá? ICD Concurso. É a sua melhor preparação. Agora, ok, meu computador voltou ao normal. Vamos ver a questão 10. Questão 10 diz assim. Tiago, Ramon, Júnior frequentam o mesmo clube. Tiago vai a cada 6 dias. Ramon a cada 8 dias. E Júnior a cada 12 dias. Se no dia 10 de abril eles se encontraram, depois de quantos dias eles se encontrarão novamente? Então, veja bem. A questão fala de 3 pessoas, tá? As pessoas. Questão 10, a questão fala de Tiago, que vai ao clube de 6 em 6 dias. Ramon vai ao clube de 8 em 8 dias. E o Júnior, ele vai ao clube a cada 12 dias. Tá? Aí a questão está dizendo que eles estão juntos agora no clube. Quer dizer, no clube, eles estão juntos. Quanto tempo vai demorar para que eles voltem a estar juntos? Pronto. Okay? Quanto tempo vai demorar para que eles fiquem juntos de novo? Olhando para as alternativas, vamos ver as alternativas aqui. Olhando para as alternativas, você tem 24, 18, 20, 12 e 30. Agora, veja bem. Você só vai olhar se as alternativas estão espalhadas, né? Aí bota na ordem crescente e o meio você chutar. Porque eu observo que as alternativas não estão nem na ordem crescente, nem na ordem decrescente, estão misturadas. Né? Então, quer dizer, se não tivesse nenhuma outra dica, você ia marcar quem? Só para treinar aqui, né? Só para treinar. Você ia botar na ordem crescente, né? Aí você teria aqui o 12, né? O 18, 12, 18, o 20, o 24 e o 30. Concorda, minha gente? Então, quer dizer que no desespero, você marcaria 20, né? Se não tivesse nenhuma outra dica, tá? Então, quer dizer que a resposta seria 20. Mas aí você tem que testar. Aí, veja, não é 20, não. Porque de 6 em 6 não chega em 20. De 8 em 8 também não. E de 12 em 12 também não. Por quê? Como é que é, professor? Não estou entendendo, não. Veja. Quando as alternativas estão misturadas, a gente não bota na ordem crescente, escolhe o meinho e chuta, né? Assim? É. Mas, testando, não é aceito. Ou não é 20, não. Não é 20, não. Porque esses números, eles têm que chegar aonde essa resposta. Porque eu observo, esse rapaz, de 6 em 6, vai chegar no clube. De 6 em 6 dias.
Então, a resposta vai ter que ser múltiplo de 6. Múltiplo de 6. E o 20 não é múltiplo de 6, não. Esse Ramon é de 8 em 8. Então, quer dizer que de 8 em 8 ele chega no clube. Você está pensando em chutar. Você está pensando para chutar, tá certo? Aí, no pensamento aqui, vai ter que ser resposta múltiplo de 8. Então, observe que no desespero você marcaria 20. Mas a resposta não pode ser 20, não. Porque de 6 em 6 não chega em 20. Não chega em 20. De 8 em 8 também não chega em 20. E de 12 em 12, porque esse terceiro aqui chega ao clube de 12 em 12 dias, então a resposta tem que ser muito de 12. Aí veja, o 20 não é. Né? O 20 não é. O que é que vocês acham? Tá? Qual é o melhor número que seja múltiplo de 6, de 8 e de 12? Tá? Aí observe que eu tenho o 12 e o 24. Né? Porque de 6 em 6 chega em 12. De 6 em 6 chega em 24. De 6 em 6 chega em 18. Eita, chega em 18 também. De 6 em 6 chega em 30. Então, quer dizer, de 6 em 6 pode ser qualquer um deles. Agora, de 8 em 8. De 8 em 8 só chega em 24. E de 12 em 12 só chega em 24. Então, a resposta tem que ser 24. Então, está aí a resposta da questão. Letra A. Foi uma questão que, para chutar no desespero, daria errado, né? Porque você ia botar na ordem crescente, escolheria um meio e daria errado. Mas aí que está. Você procure fazer isso, né? Botar a sequência da ordem, né? Do menor para o maior, escolher o meio e testar. Aí, testando aí, não daria para ser 20. Tirando 20, qual seria o menor número? Tá? Aí, de 6 em 6 chega em todos. Né? Mas de 8 em 8 só chega em 24. E de 12 em 12 só chega em 24. Então, a resposta é 24. Qual seria a maneira de fazer essa questão sem ser pelas alternativas? Boa pergunta. É você tirar o mínimo. Você vai tirar o mínimo entre 6, 8 e 12. Qual o menor tempo para que eles se encontrem de novo, tá? Aí você ia tirar o mínimo disso aqui. Por 2, daria 3, 4, 6. Estou fazendo bem uma questão, gente. Por 2 de novo, porque tem par aqui, né? 3, repete. 2, 3. Por 2 de novo, né? Porque tem esse 2 aqui. Repete. 1, 3. Por 3, 1, 1, 1. Acabou. Aí vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então a resposta é 24, tá vendo? Resolvi a questão. Marcou aí, questão 10. Essa do chute não sairia, né? No chutaço, do desespero não sairia. Mas você testa. Eu dou as dicas e você vai testando, tá bom? Nem sempre o chute vai dar certo. Aí é bom você testar, ok? Vamos para outra questão. Questão 11. Vamos para a questão 11. Questão é o professor Rogério Vieira mostrando as técnicas, as dicas e os macetes, né, para você gabaritar. Mas, professor, estou triste, porque a questão anterior, botando na ordem crescente, porque as alternativas estavam, né, misturadas, botei na ordem crescente, o meio seria 20 e não deu certo. Nem sempre o chute vai dar certo. Mas é bom sempre, na hora que você for marcar a resposta, pelo menos testar, né? E testando, daria para perceber que o 20 não seria a resposta da questão anterior. Ok? Vamos para a questão 11 agora. 11. Questão 11 diz assim: Célia é diretora do departamento de finanças de uma determinada empresa. Célia precisa entrar na sua sala para pegar a bolsa que havia esquecido lá dentro. Para entrar na sala, é preciso abrir apenas um cadeado. O cadeado é aberto por meio de uma senha que Célia não lembra. Pronto, gente. É outra questão que vai cair.
questões de senha, placas, arrumação, vai cair nessa prova de professor de Olinda. É o que a gente chama de princípios da contagem, tá? Então, vai cair uma questão dessa. Qual é o chute dessa questão? Vamos terminar a primeira leitura, né? Vamos terminar a leitura do problema para eu ensinar o chutaço, tá certo? Nessas condições, qual é o número máximo de tentativas para abrir o cabeado? Preste atenção. Quando você tem uma questão de senhas, placas, que vai cair, você escolhe, nas alternativas, valores altos. Como é que é, professor? Questão de senha, de placa, você procure nas alternativas os valores mais altos. Vamos olhar as alternativas? Vamos lá? Vamos ver as alternativas. As alternativas, os valores mais altos, você está olhando as alternativas, tá? Acompanhe pelo material que a gente publicou para vocês. Olhando para as alternativas, os valores mais altos é 5.040 na letra C. 5.040 é o maior valor na letra C. 4.480 na letra D. Pronto. É um desses dois valores a resposta, que são os valores mais altos. Então, veja bem, quando você tiver uma questão de princípio da contagem, senha, placa, você não só vai fazer, você vai marcar os valores maiores. Aí, olhando para as alternativas, os valores maiores é C e D. Ou é C ou é D. Ou é 5.040 ou 4.480. Agora, eu quero resolver essa questão porque é rápido. É assim, presta atenção. Você tem um cabeado que são 4 algarismos distintos. Né? Os algarismos têm que ser distintos, diferentes. Tá? E quais são as opções que vocês têm para formar a senha? As opções é de 0 a 9. Porque a questão deixa bem claro o seguinte: a senha é construída por 4 algarismos distintos. Aí ele quer saber o número máximo de tentativas para abrir o cabeado. Então, veja, você precisa entender que para o primeiro algarismo, pode ser qualquer número, até o 0 pode, para formar a senha. Né? Então, você tem 10 opções, né? Porque de 0 a 9 são 10 opções. O segundo algarismo são 9 opções, porque um você já botou e não pode repetir. Quer dizer, se você começar com a senha com o número 0, você não pode repetir o 0, entendeu? Então, você tinha 10 opções aqui, mas aqui você vai ter só 9. Depois 8, depois 7. Pronto. Aí você vai fazer a conta aqui. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Quem fizer essa conta vai dar 5.040. Ok? É uma questão certa de carinho. Princípio da contagem, tá? E se você não sabe fazer, você vai marcar a maior. Os maiores números, tá? 5.040, 4.480 são os dois maiores, não é assim? Pronto. É um desses dois, tá? Respira fundo e marca. Agora, resolvendo, eu vi que é a letra C, tá? Então, vamos lá. Questão 10. Eu vou botar aqui a questão 11, né? Letra C. E Brandão vai lembrar, na questão 10, qual é a resposta. Foi aqui a 10, letra A. Certo? Então, letra 10, Brandão já falou, letra A. A de aprovação. Vamos para 12 agora. 12. Questão 12. Vamos lá. Eita, questão 12, regra de três composta. Ó, gente, eu não acredito que a banca do inferno vai colocar uma regra de três composta. Mas se botar, você vai ter que chutar se não souber fazer, né? Aí, qual é a grande dica de Rogério Vieira para você chutar regra de três composta e acertar? Vamos ler a questão? Vamos ter uma ideia da questão? Vamos lá. Questão 12. Né? Questão 12. Questão 12. Diz assim: na empresa SOS Digitações, 3 secretárias
secretárias, 3 pessoas, né? Secretárias, 3, digitam 540 caracteres, 540, em 3 minutos. Tempo 3. Pronto. Então, você tem 3 secretárias, 3 pessoas, que digitam 540 caracteres em 3 minutos. Quantas secretárias, X aqui, quantas secretárias vão digitar 2.160 caracteres em 6 minutos? Pronto. Está aí, gente, a pergunta da banca do inferno. Opa, calma, dizendo, professor, por que 10 no 11, por favor? Por que o quê? O 10 no 11 não. A 10 é a letra A, né? 10 é a letra A. E a questão 11 é a letra C. Vamos lá. Acorda, gente. Vamos lá. Presta atenção. É porque eu não tinha mudado o gabarito da 10, né? Aí, a 10 é a letra A. Eu já discuti, né? Como é que resolve. E a 11 é a letra C. Ok? Vamos para 12 agora. 12. Então, veja. Qual seria a grande dica de chute quando você tem uma regra de 3 composta? O que é uma regra de 3 composta? É quando você tem 3 ou mais grandezas. Né? Até 2 grandezas, a regra de 3 simples, é o que vai cair, na minha opinião. Mas se cair a composta e você não sabe fazer, eu tenho uma técnica. Olhe para as alternativas. As alternativas você tem 5, 6, 5, 6, 10, 7 e 8. 8. Ok? Aí observe direitinho que se você for para aquela técnica, né, do desespero, né, porque está misturado, cresceu, caiu, cresceu. Você vai botar na ordem crescente, né? Assim, ó. Botando na ordem crescente, fica 5, 6, 7, 8 e 10, né? Assim. Então, quer dizer, botando a ordem crescente, você marcaria 7, não é isso? Aí é onde eu quero chegar. Presta atenção, por favor. Se você botasse na ordem crescente, você ia ficar com meio gostoso no chute do desespero, né? Assim. Mas existe o chute do pensado. É melhor você pensar. E qual é a dica do pensado aí? O X está embaixo de 3. Então, quer dizer que o X vai ter que ser muito 3 na minha dica. Então, o X tem tudo a ver com 3. Tá? Então, você vai procurar nas alternativas no chute pensado. Tá? No chute pensado, você vai procurar uma alternativa que seja múltiplo de 3. Qual é o número aqui que é múltiplo de 3? O número que é múltiplo de 3 é o 6, né? O 6. Só tem o 6. Então, quer dizer que a resposta no chute pensado é a letra B. No chute pensado. Porque a partir de hoje, quando você não souber fazer uma questão de regra de 3 composta, você vai observar onde é que está o X. O X está aqui embaixo do 3. Né? Então, o número bom para você chutar é um número que tem tudo a ver com 3. De 3 em 3, chega em 6, né? Assim. Então, você marcaria a letra B. Certo? No desespero, você marcaria 7, né? Aí dá para perceber que não é o certo, não é o correto. Porque de 3 em 3 não chega em 7. Não é isso? Mas de 3 em 3 chega em 6. É o único número que de 3 em 3 chega ao 6. Então, você marca, né? Letra B de bola no chão. E a resposta é ela mesma. Pode fazer a regra de 3, que a resposta é ela mesma. Vamos para a questão 13 agora. 13. A 13 é uma questão de porcentagem. A gente está voltando para a questão de porcentagem porque eu tenho certeza que vai cair porcentagem no concurso de vocês, tá? Aí vamos ver aqui, a questão aí diz assim, questão 13. Vamos ver a questão 13?
Mário teve um aumento de salário. Que coisa boa, né? Aumento de salário, Mário. Teve um aumento de 10%. Um aumento de 10%. Depois, ele teve outro aumento de 20%. 2 aumentos. Qual foi o aumento total de Mário? Então, ele quer saber o aumento total. Olha a técnica de chute para aumento. 2 aumentos. Você vai procurar nas alternativas. O quê? Qual o número que você vai procurar nas alternativas? Aí observa. 10% por 20%, aumento. Se você fosse só somar, dá 30, né? Aí você vai procurar nas alternativas o número acima de 30. Um pouquinho acima de 30, tá? Porque a soma está dando 30. Mas a resposta não é simplesmente a soma das porcentagens. Eu, mais uma vez, quero convidar vocês para assistir a aula de porcentagem que eu tenho no YouTube. Aqui é meu zap. Se você quiser falar comigo e pedir essa aula, eu tenho o enorme prazer de mandar para o seu privado, né, essa bonita aula de porcentagem. Aí, nessa aula, eu dou todas as dicas, tá? Agora, não são dicas de chute, não. São dicas de como resolver. Tá? É uma aula top show, viu? Agora, hoje é uma aula de chute. Então, quando é aumento, você vai procurar nas alternativas, você soma, né? Aumento, dá 30, né? E a resposta vai ser um pouquinho acima de 30. Vamos olhar as alternativas? Bora. Vamos olhar as alternativas. A dica é essa, né? Toda vez que for aumento, você soma e procura nas alternativas um número um pouquinho maior do que a soma, tá? Olhando para as alternativas, você tem 40%, 32%, 30%, 20% e 28%. Olha. Qual é que você marcaria? Tem que ser acima de 30, um pouquinho acima de 30. Olhando, letra B de bola. Tranquilo, né? Acima de 30, você teria 32 e 40. Né? Acima de 30. Mas pela dica do chute, é acima da soma, um pouquinho mais do que acima. Ok? Então, resposta B de bola. Questão 13, B de bola. É a dica do chutaço para aumento. Agora, e se fosse desconto? Ó que Rogério Vieira quer oferecer a vocês. Olha, se fosse desconto e desconto. Quem sabe você não quer uma questão dessa? Desconto. Você vai procurar nas alternativas um número que esteja abaixo, porque é desconto, né? De 30. Abaixo da soma. Então, quer dizer, quando é aumento, você procura nas alternativas um número um pouquinho acima da soma. Se for aumento. Aí a soma dá 30, você procura um número acima de 30. Bem próximo, 32. Tá ótimo. Marcou, né? Vou te dar um beijinho. Agora, se for desconto, você vai procurar nas alternativas um número abaixo da soma. Então, é perto de 30, mas abaixo de 30, tá? Aí, se eu tivesse nas alternativas 28, você marcasse, viu? Porque tem que ser abaixo de 30, bem próximo de 30, tá? 28 seria um número bom para você marcar. Ok? Vamos agora para a questão 14. Questão 14. Aí veja. Está faltando a questão 14, 15 e 16 para o chute pensado. E depois a gente vai para o desespero. Aí o desespero, presta atenção, é quando você não tem a menor ideia de chutar de forma pensada. Ok? Vamos lá. Questão 14. Vamos ver a questão 14. É o professor Rogério Vieira mostrando todas as técnicas
dicas e macetes para chutar certo na banca IBDO, concurso de professores de Olinda. Eu estou aqui no ICD Concursos, a sua melhor preparação aqui, no ICD Concurso. Vamos lá, questão 14. A parceria que eu tenho desde 2019 com o ICD Concurso. Para mim é uma honra estar aqui. Vamos lá. Questão 14. O quilo de tomate teve 2 aumentos. Essa é para ver se você entendeu a grande técnica, né? Aumento. Os aumentos, nessa questão 14, é um aumento de 25% e um aumento de 40%. Pronto. O que foi que eu ensinei? Vamos ver se vocês estão aprendendo a técnica. O que foi que eu ensinei como você deve chutar quando você tem 2 aumentos? Você soma, dá 65%, e vai procurar nas alternativas um número acima de 65% próximo, certo? Aí deixa eu olhar para as alternativas. Aí, perto de 65, você tem 65, mesmo na letra A, né? Você tem 70,6, tem 75, 80,6 e 85. Pronto. Aí eu vou procurar um número acima de 65, né? Aí eu tenho da B até a E. Todos eles são acima de 65. Mas eu quero próximo de 65. Aí você tem esse 70,6 e o 75, né? Esses dois aqui. Tá? Mas para isso aqui, né? Só que, na minha opinião, esses números aqui são inteiros, né? Inteiros. 25 aumento, 40% aumento. A tendência é dar um número inteiro. Então, quer dizer, acima de 65, você tem 70,6 e 75, não é isso? Próximo de 65, né? Acima, vocês têm esses dois mais próximos, assim. Eu vou ensinar a vocês que quando você for chutar uma questão de porcentagem na IBDO, chute alguma coisa com 5, tá? Com 5. Então, porque a IBDO adora esse 5, tá? Então, você tem 70,6 e 75. Se aqui fosse 70,5, aí eu poderia ser muito forte. Mas é 70,6, né? Aqui é 75. Então, eu marcaria, certo? No chutaço, letra C, que é o número inteiro, né? E tem tudo a ver com a dica que eu dou de porcentagem do 5, da história do 5, tá? E é acima da soma, bem próxima, tá? Eu ficaria entre B e C, certo? Aí tem aluno que marcaria B, né? Mas daria o número decimal. Você só marca decimal na banca IBDO se fosse um 5 aqui, ó. Fosse um 5. Aí eu marcaria 70,5. Mas 70,6, 70,8, essas coisas eu não marquei, não. Isso em porcentagem, tá certo? Sempre com 5, tá bom? Então, letra C, a resposta. Então, questão 14, o chutaço, letra C. Ok? Vamos fazer a 15 e a 16 para terminar essa primeira parte, que é a mais demorada, porque é o chute pensado. É o chute que você tem que pensar para gabaritar. É top, é show, é matemática. Aqui no CD, com o Rogério Vieira. Presta atenção. Vamos lá. Questão 15. Questão 15 é geometria. Vai cair. Geometria no concurso Professores de Olinda. Aí eu trouxe a 15 e a 16 para encerrar essa primeira parte. Vamos para a 15. Em certo momento, nos Estados Unidos, todas as notas de dólares eram retangulares e de mesmo tamanho, sendo 14,5 de comprimento e 6 centímetros de largura. Depois, com as inovações tecnológicas, deixaram de ser assim. As novas notas de dólares continuarão a ser retangulares, mas
depende do seu valor, do tamanho de cada nota. As $25, por exemplo, passará a medir 11,8 centímetros por 5,5. Qual será, em centímetros, a redução do perímetro da célula de São Vitório? Amigo, amiga, presta atenção. Até para ler, foi longo, né? Um texto enorme, né? Assim, falando de 2 perímetros, né? Retangulares. Ele quer o decréscimo do perímetro. Aí, você não sabe fazer. Geometria é uma desgraça. Ela não é. Geometria é uma desgraça. Matemática, o aluno já não gosta. E qual a parte da matemática que ele mais detesta? Normalmente é geometria. Normalmente as pessoas não sabem nada de geometria. Questão 15. Olhe para as alternativas. Deixa eu olhar as alternativas. O que é que diz as alternativas dessa questão? 8,20, 7,25, 6,40, 4,50. Observe que só faz cair até aqui, ó. Só faz cair, ó, diminuir. Mas, de repente, aumentou. Então, está misturado, tá? Concorda aí, gente? Ó. Observe aqui, gente, por favor. Começou caindo, 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 aumentou. Está misturado. Quando você tiver uma questão dessa, você vai fazer o quê? No desespero. Você vai botar na ordem crescente, né? Assim, você vai botar 5, não, vai botar 4,50, né? O menor valor é 4,50. Depois você vai botar 5,35. Depois você vai botar 6,40, 7,25 e 8,20. É uma questão de geometria. Aí você vai marcar o meinho gostoso. O meinho. Porque está misturado, né? Não faz só cair nem aumentar. Está caindo, 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 depois aumenta, está misturado, você bota na ordem crescente e marca o meio gostoso. Você marca o meio gostoso. E a resposta é ela. É 6,40. Então, questão 15 é letra C. E no desespero, você acertaria. No desespero, tá? Aí, veja bem. Se fosse porcentagem, eu ficaria, ó, com 5, 4,50, 5,35, 7,25. Então, se fosse porcentagem, essas 3 aqui, ó. E o 5 está primeiro aonde? Assim, você tem 4,50, né? Você tem 5,35, 7,25. Isso se fosse porcentagem, não é, né? Essa questão é de geometria. Então, na geometria, você bota uma ordem crescente e marca um meio gostoso, tá certo? Agora, se fosse porcentagem, seria uma dessas 3, tá? Aí observa, 4, 5, 7, tá certo? Aí observe que o primeiro 5 que apareceu foi logo essa aqui, ó. Né? E termina em 5, tá? Né? Então, eu marcaria essa aqui, tá? Se fosse porcentagem, tá certo? Mas não é porcentagem, é geometria, né? Então, se é geometria, não tem isso não. Você bota na ordem crescente e marca um meio gostoso, tá certo? Porque as alternativas estão misturadas, tá certo? Ó, caiu, 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 aumentou, tá? Se fosse só caindo, quer dizer, se esse número aqui fosse menor que 4,50, eu marcaria a letra A. Porque quando você tiver nas alternativas de BDO do maior para o menor, se fosse diminuindo, diminuindo, tudo diminuindo, que não é o caso, mas se fosse, eu marcaria A. Entendeu? Então você reflita tudo que eu estou dizendo. Vamos com calma nisso aí? Vamos lá, com calma. Presta atenção, eu estou dizendo assim. Se você tem 7, 6, 5, 4, 3. Olha aí as alternativas. Na prova da IBDO. Professor, Prefeitura de Olinda. a aluna não entendeu quando o senhor fez a porcentagem. Não, eu estou dizendo, ó. Eu estou dizendo que se fosse porcentagem, a gente dá preferência a números com 5. Com 5.
porque são números que a banca gosta. Então, eu ficaria, se fosse porcentagem, 4,50, 5,35 e 7,25. Se fosse porcentagem. Certo? Aí, dessas três, eu ficaria com essa, porque eu sei que apareceu logo no início aqui e no término também. Então, eu ficaria com essa. Se fosse porcentagem. Mas essa questão não é porcentagem, não. É geometria. Então, se é geometria, você bota na ordem crescente, aí eu botei na ordem crescente, e fica com o meio gostoso, tá? Vamos fazer um resumo? Pronto, a minha aluna não entendeu, né? Quer dizer, no feedback do meu assessor aqui, né? Ele disse que uma aluna não entendeu. Então, presta atenção, vamos fazer um resumo? Vamos fazer um resumo. Presta atenção. Um resumo. Um resumo do desespero. Presta atenção. Olha o resumo aqui. Olha o resumo. Deixa eu ver se vocês vão acertar. Digamos que uma questão seja essa aqui. Outra questão. Deixa eu ver se vocês vão entender. Essa outra questão aqui. Presta atenção. Só para você estar antigo. É o desespero final, tá? O desespero final. Tá? É o desespero final. Viu? Aí digamos que tivesse essa aqui. 7, 6, 5, 3, 4. E fosse essas duas questões. Pronto. Essas duas questões. Tá? O que é que você marcaria? Aí vamos lá. Aqui. Está na ordem decrescente, não está? Está ou não está na ordem decrescente? 7, 6, 5, 4, 3. Quando você está na ordem decrescente, você marca logo a primeira. Letra lá. Acabou. Pronto. Agora observa aqui. 7, 6, 5, 3, 4. Não está na ordem decrescente. Diminuiu, mas aumentou aqui. Tá? Então, observa. Diminui e aumentou. Aí está misturado. Aí você bota na ordem crescente, né? 3, 4, 5, 6 e 7. E marca o meio gostoso. Tá? Quando está misturado. Ok? Eu acho que está claro. Só tive uma aluna que perguntou aqui sobre as questões de raciocínio lógico. Não, veja bem. As questões de raciocínio lógico é as noções de lógica, né? Que não tem chute, não. Certo? As noções de lógica não tem chute. As questões que tem de chute é a parte matemática. Tá certo? Porque as noções de lógica da banca e BDO foram poucas questões que eu encontrei. Então, não vi nenhum padrão lógico. Foi uma boa pergunta. Uma boa pergunta. É porque, para a lógica, eu não vi nenhum padrão lógico de chute da banca, tá? Porque foram poucas questões. Agora, matemática, eu vi esse padrão lógico. Eu estou explicando para vocês, tá? Matemática tem um padrão lógico para chutar. Enquanto que de lógica, eu não vi nenhum padrão, não. Tá certo? Viu? Para mostrar essa técnica de chute, tá? Sim. Eu tenho ótimas dicas de chute para lógica, mas de outras bancas, tá? Mas da IBDO, não. Ok? Vamos lá. E para encerrar, né? A questão 16. Geometria de novo. E geometria é aquela desgraça, né? Quase ninguém sabe nada. Ah, eu não quero nem ler a pergunta. Eita, nem ler a pergunta? Peraí, não faça isso não. Tá bom, eu vou ler. Tem um triângulo aí. Um triângulo. Aí aqui tem X. Você sabe alguma coisa de geometria? Quanto é que dá a soma desses três anos na geometria? 180. Ah, você sabe que a soma tem que dar 180 graus, é? Aí vamos ver a pergunta. A pergunta é o seguinte. Qual o valor de X nesse triângulo aqui? Qual o valor de X? Aí você tem aí os valores 3x mais 20 aqui. Você tem 3x mais 40 aqui. E você tem 6x mais 60. É isso, Brandão? Valores aqui. 3x mais 20. Veja se está seguro. 3x mais 40. 6x mais 60. É isso mesmo? Pronto. Qual o valor de X nesse triângulo? Pronto. Você sabe fazer? Sabe fazer?
Não sabe. Digamos que você não sabe. Aí você vai chutar. Você vai chutar. E eu tenho uma técnica. Olha para as alternativas. Brandão, as alternativas quais são? A5, 5, B4, 4, C3, 3, 2 2, e 1. só faz cair. Ó. Olha, só faz cair. No chutaço espetacular, quando é tudo decrescente, marca logo a primeira. Letra A, marca essa porra. 16, letra A, marca essa porra. 16. Mas peraí, teste pelo menos. Testa. Mas peraí, você só saberia testar se você tivesse conhecimento que no triângulo a soma tem que dar 180. Vamos testar? Bora. E cabeça. Se X for 5, que é a resposta que eu estou querendo, né, que você marque A de aprovação, diga amém, vá. A de aprovação, amém. Diga assim, professor, aprovação, amém. 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 Glória a Deus. Glória. Amém. Agora, vamos testar? Bora. Presta atenção, testando. Amém. Diz assim, né? Eu estou pensando, é assim? 3 vezes 5, 15. Mais 20, 35. Então, aqui é 35. Se X for 5, esse ângulo é 35. Aqui agora. 3 vezes 5, 15. Com 40, 55. Ó. 3 vezes 5, 15, né? Porque quando tem uma letra junto com o número, né? Multiplica, né? 5 vezes 3, 15. 15. Mais 40, 55. E aqui? Quem vai me dizer aí em casa? Quanto é que está esse ângulo aqui? X é 5. 5 vezes 6, 30. 30 mais 60, 90. Deixa eu somar. Se der 180, bateu. Vamos ver aqui. 10, vai 1, 4, 9. Bateu. Olha. Tá vendo? Bateu. Olha, vou dar 2 beijinhos. Testei. Marquei. E você foi aprovado. É top show, é matemática com Rogério Meira. E agora chegou o desespero. São 21 horas e 35 minutos. Me dê mais 5 minutos de sua paciência. Mais 5 minutos. Em 5 minutos eu termino essa aula. Porque agora é o desespero. O que é que acontece com você? Deixa eu explicar para você. O que é que acontece com você quando você tem isso aqui? Você tem uma questão. A leitura você já fez, a leitura. E você entendeu isso aqui. E o que é que você entendeu? Porra nenhuma. Você não entendeu porra nenhuma. Você não sabe de nada. Você já leu e não sabe de nada. Nada. E você não sabe nem... Você está tão nervosa, tão nervoso, que você não sabe nem pensar para chutar. Porra! Amigo, dá um desespero. Dá um desespero na hora da prova. Dá um desespero. Aí surge o chute do desesperado. Vamos mostrar? Bora. Chute do desesperado. É a segunda parte. Ok? Vamos para a questão 17. Aí veja bem. Deixa eu ver se vocês vão entender. A questão 17. Você tem 5 alternativas. O Brandão vai dizer para mim quais são os valores das alternativas, tá? Diga para mim. 12, 12, 20, 20, 15, 15, 35 35 e 28. e 28. Olha, isso na questão 17. Na questão 18, Brandão, as alternativas, o que é que tem? 35, 35, 32, 32, 28, 28, 26 26 e 12. e 12. Olha aí, vamos fazer essas duas aí. Questão 17 e questão 18. Ok? Aí observe que aqui, na 18, caiu
caiu. A banca e BDO botou tudo na ordem decrescente. Você marca a letra A e testa, se souber testar. Se não souber testar, marca essa porra mesmo, letra A. Marcou aí 18, letra A. Porque está na ordem decrescente. Quando ela faz isso, você não marca logo a letra A. Agora, aqui, aumentou, caiu. Aumentou, caiu, está misturado. Ah, quando está misturado, bota na ordem crescente. Vamos estar na ordem crescente? Vamos estar na ordem crescente. 12, 15, 20, 28 e 35. Brandão está dizendo assim para mim, marca essa porra, 20, letra B. É isso mesmo, Brandão. Acertou, Brandão. Acertou. Olha, Brandão. Aprendeu? Por que você não aprende? É o chutaço espetacular do desesperado. Usa essa porra em um momento para tentar aventurar. É só as técnicas que o Rogério ensina. Certo? Vamos para 19. 19. Questão 19. Tenha calma. Preste atenção. Na questão 19, são números mais altos, né? São com 3 algarismos. Então, peraí. Essa dica que eu dei é quando você só tem 2 algarismos ou um só. Tá? Então, quer dizer, você tem nas alternativas 12, 8, 6, né? 4, 3, ó, com 2 algarismos ou com um só. Tá? Aí você bota. Já está na ordem crescente. Marca a letra A, né? Marcaria 12 aí, né? Tranquilo. Agora, e se for com 3 algarismos, 4 algarismos, 5 você não sabe? Peraí. Aí não é tão fácil, não. Peraí. Deixa eu explicar. O que é que diz Brandão na questão 19, as alternativas? Letra A. 132, 132. 112, 112. 123, 123. 223 223. e a letra E. 227. 227. Por favor, quando você tem números acima de 2 casinhas, 3 ou mais, procure os mais parecidos. Como é, professor? Os mais parecidos é quando a banca coloca nas alternativas números altos, assim com mais de 2 casas, 3 casas, 4 casas, procure os mais parecidos. Brandão está olhando aqui, gente. Brandão é nosso assessor, certo? Aí quais são os números mais parecidos aqui, tá? Aí observe a letra A e a letra C. Observe. O que é que eles têm em comum? Elas têm em comum os mesmos algarismos. Só que está invertido. É uma dessas duas, Brandão. Ou é C, ou é A. Quando você tem números nas alternativas acima de 2 casas, né? Acima de 2 valores, né? Então, quando você tiver com 3 casas, né? Ou 4, 5, procure as mais parecidas. Vocês concordam que a letra A e a letra C são as mais parecidas? Então, você respira fundo, Brandão, e marca. Ou A ou C. Aí, ou você fica com A de aprovação, ou você fica com C de crítica. Fica difícil. É uma dessas duas. A questão 19, o está de azul, é a única que está de azul. Ou é A ou é C. Respire fundo e marque. Professor, só por curiosidade, qual foi a resposta? A resposta da banca foi letra A. Mas eu ficaria entre A e C, que são as mais parecidas. Ok? E para encerrar, porque aí eu já ensinei, a 20 e a 21, para a gente encerrar nossa aula de hoje. A 20 e a 21, que são questões de porcentagem. Brandão está dizendo para mim, o senhor já ensinou como é que se chuta questões com porcentagem, onde nas alternativas são números decimais. Então, presta atenção, a banca IBDO, que é a banca do inferno. Ô, professor, estou perguntando aqui qual é a letra que a banca gosta.
A banca, qual a letra que a banca gosta? Vocês querem demais, viu? Gente, pelo amor de Deus, certo? Olha, tradicionalmente, as bancas em matemática gostam de C e D, fica com Cristo e com Deus, C e D. Mas a banca BDO gosta do A. Então, peraí. Porque assim, a maioria das bancas é C ou D. Só que a banca BDO gosta do A também. Aí lascou. Não existe, né? E eu estou dizendo que ela é a banca do inferno? Não existe aquela alternativa que ela mais gosta. Não tem. Tem o padrão que eu expliquei para vocês. Tem um padrão que eu expliquei para vocês. E falar em padrão, esqueça, eu não tenho assim, né? A CD fica muito, né? Você queria uma definição. Qual é a letra que mais cai no BDO? Aí tem essas três aqui. A, CD. Agora, nas outras bancas, CD. C de Gran Rio. Vocês do Banco do Brasil aí. C de Gran Rio, adora CD. C de Cristo e de Deus. Né? O PR, a Banca do Estado de Pernambuco, né? O PR, CD também. Agora, em BDO, gosta do A também. Aí fica difícil. Bem, Brandão, questão 20 é uma questão de porcentagem. Alternativas, vamos lá. As alternativas para aprender. Olha, quais são as alternativas? 16,4. 16,4 é o número decimal. Número decimal. Tem 5 aqui, Brandão? Não. Está fora. Porque tem que ser com 5. E se tiver com 5, você dá um cheirinho. Tá? B. 19,75. 19,75. Ó, já tem um 5. Pode ser. Vá. 20,5. Eita, pode ser. 20,5. 22,2. 18 o quê? 22,2. Ah, 22,2. 22,2. Isso. 27,25. 27,25. Pronto. Então pode ser B, C ou E. Pronto. Está fora A e está fora B. Desses três valores aqui, aonde é que está o primeiro 5? Por exemplo, aqui o 5 é o quarto algarismo, não é isso? Aqui o 5 é o terceiro algarismo. E o 5 aqui é o quarto algarismo, assim? Qual dos três o 5 vem primeiro? Letra C, né? Quer dizer, o 5 está na terceira casa aqui, né? Tem prioridade. Então, quanto mais o 5 sair antes, melhor. Seria ou B, ou C, ou E. Concordo. Então, seria uma dessas três. Mas o 5 aqui saiu na terceira casa. 1, 2, 3. Aqui saiu na 1, 2, 3, 4, na quarta casa. 1, 2, 3, 4 na quarta casa, certo? Então, está fora essa, porque essa aqui tem prioridade. Letra C. Você entendeu, Brandão? Brandão disse que entrou. E ele gostou. Ele está sorrindo. É porque entrou e ele gostou. E você aí tem que entrar tudo que eu disser. Entrar e você gostar. E a saideira, eu só tenho que agradecer, né? Todo o apoio de vocês, né? Quem divulgou minha aula. Tiago, te amo, amor. Viu, Tiago? Te amo. Tiago, né? Sandra, né? Sandra não divulgou tanto, né, como antes, mas divulgou. Agradeço, Sandra, né, sua participação. ICD Concursos, maravilhoso. ICD Concursos é a melhor preparação, é o melhor lugar. Venha para cá, porque Rosigol faz um acordo, né, financeiro com você, você tem a melhor preparação. Vamos lá para a questão 21. Brandão vai ajudar. 20,2. 20,2. Aí eu pergunto a Brandão, tem chance se é porcentagem? Não. Não, porque não tem o 5. E é decimal, né? Com decimal tem que ter 5. 43,6. 43,6 está fora. 38,4. 38,4 está fora. 27,25. Opa! 27,25. Olha o 5 aqui. Muito bom. 25,5. 25,5. Eita, pronto. Aí Brandão vai decidir. Brandão, quer ver se entrou? Brandão, não é? É. E é mesmo essa porra. Letra E era o gabarito oficial da banca. Gente, foi um prazer. Até a próxima. Vem aí meu último aulão para a Prefeitura de Olinda. Aqui no ICD, a gente vai fazer pelo Google Meeting a prova antes da prova.
né, dar toda a prova para vocês. Porque hoje eu não resolvi questões. Eu chutei tudinho. Mas na próxima aula eu vou chutar também, mas vou resolver. Porque é a prova da prova, tá bom? A gente vai anunciar para vocês, bem pertinho da aula, bem pertinho da prova, tá certo? O nosso último aulão, tá bom? Aí, nesse último aulão, eu vou mostrar de novo as técnicas de chute, mas eu vou resolver as questões. É diferente, tá bom? Até lá, até a próxima oportunidade. Viu, gente? Foi um prazer. Obrigado.